Eu queria falar, ô Calejão, sobre algo aí que para nós dois, né, já rendeu alguns cortes, reacts e tudo mais. E olha que eu sou um crítico do Haddad, mas no entanto, né, eu acho que o Haddad tem sido muito importante no momento para expor o quanto de subsídio que as empresas têm, o quanto que as empresas se valem de políticas tributárias benéficas para elas, ok? A gente tem a discussão que muitas vezes rola entre os liberais sobre quanto é custoso para o Brasil o Bolsa Família, os programas sociais. Só que ninguém fala de desoneração de folha de pagamento, subsídio, tá? E outras mamatas, linha de crédito super favorável, e outras mamatas que os empresários gozam há décadas, e nisso eles não querem tocar. O Fernando Haddad deu uma entrevista, deu uma declaração muito boa na semana passada, e hoje descobriram aí quem são as pessoas que se beneficiam disso, né? Se beneficiam de uma grana que poderia estar pagando muito mais Bolsa Família, poderia estar pagando muito mais leitos no SUS, poderia estar melhorando a estrutura da educação no Brasil, mas não, está beneficiando a Virgínia. Sabe quem é a Virgínia? Aquela influencer que é casada com o filho do Leonardo. Tá beneficiando a Virgínia, tá beneficiando o Uber, tá beneficiando empresas que nem precisariam de grana do governo, mas estão lá, né, tirando a grana que poderia estar sendo endereçada para fins melhores. Vamos mostrar aqui, porque tem sido bem importante esse posicionamento do Haddad, porque senão fica aquele papo de tipo, olha, esse governo gasta, esse governo não quer ter equilíbrio fiscal, olha, o Haddad não vai bater aqui no empresário que está tendo a mamata, mas o empresário que tem a mamata é um empresário, antes de mais nada, um empresário golpista. Se mexer na mamata dele, ele vai conspirar para o governo cair também. Mas precisa ser feito alguma coisa, porque da maneira como está, não dá. Hoje nós divulgamos os dados de subsídios até para conter, né, as iniciativas que visam aumentar os subsídios para determinados setores. Vocês estão acompanhando o Congresso, sabe que há iniciativas nesse sentido, e hoje nós demos a público pela primeira vez na história os incentivos fiscais dados a cada empresa individualmente e aos setores, né, de uma forma agregada. Então vocês vão ver que aquela medida do ano passado foi muito questionada no final do ano passado sobre desoneração da folha e sobre a questão do PERSE, como a Receita Federal tinha razão. E nós dizíamos o quê? Se a medida 1202 for aprovada, nós vamos terminar 2024 com o equilíbrio fiscal previsto na peça orçamentária, que todos diziam que não estava equilibrada. E eu dizia, ela está equilibrada, e se nós aprovarmos a 1202, se a imprensa que é beneficiada com desoneração da folha tiver a compreensão de que é importante acreditar no Brasil, voltar a pagar tributos sobre a previdência dos seus funcionários, nós não estaríamos passando por essa coisa. Então é importante que a própria imprensa faça uma reavaliação do comportamento que ela teve no ano passado, quando a Fazenda, com razão, anunciou os números da desoneração da folha e os números do PERSE. Nós fomos muito criticados porque supostamente estávamos exagerando nos números, e hoje o que se comprova é de que nós estávamos certos e vocês da imprensa estavam equivocados. É importante vocês fazerem essa reflexão, porque o esforço fiscal tem que ser de todos, inclusive de vocês. Vocês têm que parar de defender interesses particulares e passar a defender interesses gerais de toda a sociedade. Tá bem? E aí, Calejão, acho que essa fala foi bastante estratégica, né? No momento, expor essa galera que está pressionando o governo que fez lá o seu papel, fez o seu trabalho, foi fazer pente fino onde estava tendo irregularidades, óbvio, tem, né, que fazer ainda muito mais em relação a isso. Porém, olha só o que a gente vê: subsídio a grandes empresas, a grandes influencers e ainda a desoneração em folha de pagamento de todas as empresas de comunicação.
hegemônicas, como a Folha, a Globo, o SBT. Disso daí eles não reclamam, né, Calejão? Sem áudio, mano. No nosso novo livro, no Poder e Desigualdade, não por acaso esse aí é um tema central. Eu não vou ter tempo de explorar isso na integralidade aqui, porque fica cansativo, fica chato Mas pra caralho. Mas é aquela pergunta da democracia corporativa que a gente estava vendo aqui no começo da live, certo? Certo. Porque eu não quis falar aquela hora, porque eu ia trazer essa pauta, então a gente poderia responder agora, né? Tem várias coisas que a gente utiliza no livro para colocar isso em perspectiva. O 12º capítulo, o nome é Orçamento Público e o Conflito Social. É o 12º capítulo desse livro. A gente fala, por exemplo, entre outras coisas, eu não vou ter tempo para explorar aqui com vocês, mas como regras fiscais são expressão do poder político. Tem um subtítulo que trata só disso, esse é o nome. Regras fiscais como expressão do poder político. E aí a gente retoma desde o Plano Real, lei da responsabilidade fiscal, estabilização da dívida pública e regras fiscais, tem, enfim, toda uma trajetória da história recente da política fiscal, entrando no teto de gastos do Temer e do Bolsonaro, até a PEC da transição e do novo arcabouço fiscal. O que eu posso dizer para colocar isso em perspectiva de uma forma mais adequada? Leiam isso, porque eu não vou conseguir explicar isso por 3 minutos aqui com vocês, e vocês vão ficar me enchendo o saco falando que eu sou pelego e o caralho. Então, leia a porra do livro, né? O 12º capítulo, esse que eu acabei de salientar aí, que fala de orçamento público e o conflito social, principalmente no que diz respeito a como regras fiscais são expressão do poder político. Tá? E a questão do teto de gasto Temer, Bolsonaro, como que a base tributária brasileira foi absolutamente depauperada, como a gente estava com todos os problemas em todas, você não tem ideia do que era o governo. Mano, que o bolsonarismo entrega, depois do Bolsonaro conduzir o maior estelionato eleitoral da história, sacando 300 bi, esvaziando o imposto de Estado para baixar o preço de gasolina, dando Bolsa Família 5 vezes mais do que era. Você entendeu onde é que vai isso aí? Tá? Uhum. Então, assim, a questão é hiper complexa. O que eu tô colocando aqui é isso. E essa é a primeira vez que o ministro da Fazenda abre. Então, tá aí. Você quer entender? Eu também, se você me perguntar, cara, mas você concorda que exista renúncia fiscal da ordem de 500 bi da federação e de 800 bi, incluindo os estados, e que a gente esteja favorecendo o agronegócio muito mais do que a indústria? Não, é óbvio que eu não concordo com isso. É óbvio que eu acho uma merda. Você acha legal que a maior bancada do Congresso Nacional seja a bancada ruralista? Não, eu acho uma bosta. Não acho legal nada disso. Mas a gente precisa entender como essas coisas estão constituídas, para não sair falando merda, para não sair simplificando uma questão que é hiper complexa. Entende? Então, leiam o livro. Não vai dar para explorar a integralidade da questão aqui. E que bom que o Haddad está abrindo isso aí. Vamos ver o que acontece. Por que não passou? Me diz uma coisa, você e o chat aqui, vocês gostam dessa treta? Por que não passou o projeto do PSOL? Era do PSOL, não era? Para taxar grandes fortunas. Sim. Não te parece razoável argumentar que a gente tem que taxar lucro e dividendo e renda e capital, grandes fortunas, herança? Por que não passou, mano? Por que a despeito de toda a força que a gente está fazendo enquanto sociedade civil, para terminar com a escala 6x1, a gente vai ter problema de passar isso na CCJ? Você sabe por quê? Porque tem uma bolsonarista que é a Carol de Tone, mano. Você entende como na vida prática, quando a coisa chega no solo do Congresso Nacional, o barato é muito mais louco do que a gente pode supor? Esse é o jogo. Agora, aqui tem um levantamento aqui, ó, Calejão, tem um levantamento. Quem pegou aqui foi o João Caetano Leite.
Aí ele Sim. fala o seguinte, ó, para vocês verem como política setorial no Brasil é um desastre de captura política. Virgínia Fonseca, assim, a influencer nora do Leonardo, tirou 4 milhões e meio de reais via PERSE do orçamento público. PERSE é aquele programa para retomada dos setores de eventos depois da pandemia, ok? Foi feito esse programa para a retomada do setor de eventos. Isso dá 1 ano de Bolsa Família para 554 famílias. 4.516.177 reais e 74 centavos. Agora eu pergunto para vocês, a Virgínia precisa? Não precisa, tá? A gente não tá falando aqui de alguém que foi de fato afetada pela pandemia. Não tem como essa menina precisar, essa mulher precisar, não tem como. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Enquanto isso, o sogro dela estava onde? Quando o Bolsonaro ainda era candidato em 2022, indo para Brasília. Porque ele também quer se beneficiar de alguma maneira, no agro, que seja, né, que é o setor que ele explora. Então isso aqui é um escárnio com a nossa cara. Um escárnio total e completo. A gente ter um gasto com Bolsa Família menor do que esse dinheiro que está indo para o ralo para cair na conta da Virgínia é um absurdo, cara. Total. Agora, Helder, você entende que até para lutar, a tua luta tem muito mais eficácia quando você tem propriedade, quando você entende, quando você não está só fazendo bravata? A metáfora que eu uso aqui com vocês é do xadrez, mano. Você entende que se eu ficar te dizendo, Helder, presta atenção aí no jogo, e você não sabe um caralho de xadrez, você vai prestar atenção no quê, mano? Você não sabe como é que o jogo funciona. Você não sabe, por exemplo, como é que vai tramitar a PEC do 6x1, que precisa passar pela CCJ, qual que é a função da CCJ, que precisa se atribuir um relator, que depois você vai precisar de 3/5, 300 e tantos votos. A população não sabe de nada disso. Então, a luta passa por não vender fumaça, meu mano. Passa por instruir a nossa população no sentido de como o jogo efetivamente funciona. O cavalo anda em L, o bispo anda na diagonal, a rainha anda para qualquer lado. Senão eu fico gritando groselha com você e você não tem a menor noção de você vai prestar atenção no quê, mano? Eu só tô vendo um monte de pedra em cima da porra do tabuleiro e eu tô indignado. Eu sei que você tá indignado, mas a indignação não basta. Você precisa entender como é que o jogo que você está observando funciona para ter a mínima chance de promover algum tipo de mudança significativa. Esse é o ponto, entendeu? Agora, que bom que o Haddad abriu esses dados. E vocês querem uma crítica ao Haddad? O Haddad não estava fazendo política. Não tem como ser ministro, Haddad, sem fazer política. Não tem como, mano. Ele estava insulado e ele estava voltado para economizar, para equilibrar, as contas públicas. Vocês podem achar que não é importante. Enfim, a tua posição pode ser de que não, foda-se o fiscal. Eu não tô nem aí, deixa essa merda estourar, vai resultar num processo de hiperinflação e o caralho. Isso é outra coisa. Se você acha que equilibrar o fiscal é importante, o Haddad estava voltado para isso. O problema é que ele estava voltado quase que única e exclusivamente para isso. O cara não estava fazendo política. Ele estava apanhando como se fosse um alvo fixo. Sem se defender, sem fazer falas, sem colocar as suas proposições. Aí não tem como, mano. Aí você vai virar um alvo fácil. As pessoas vão jogar pedra na sua orelha e você vai tomar a pedrada sem se defender de uma forma minimamente adequada. Agora, não é à toa que eu e o André dedicamos um capítulo inteiro do livro para isso. Vejam o 12º capítulo. É uma questão complexa pra caralho, cara. É complexo. E essa tentativa de equilibrar as contas públicas, de mexer nesse vespeiro do fiscal, Calejão, abre também a porteira para um golpe. Você está mexendo com a Virgínia, que mexe indiretamente com o Leonardo, que mexe indiretamente com o Caiado, que vai mexer indiretamente com um cara ali envolvido com a Cargill, sei, cara. Sabe, assim, o bagulho é uma queda de peças de dominó. Você começa ali expondo o pequeno, quando vê, tá batendo no grande. Porque o grande também vai ser exposto, está sendo cobrado. A família que é dona da Folha hoje está sendo cobrada. A família que é dona da Abril, da Globo, foi ali taxada pelo Haddad. Pela primeira vez o Haddad foi ali a público para taxar quem deve.
E não taxar o fudido que tá comprando importado para vender na sua lojinha de bairro. Ok? Aí sim mexeu num vespeiro que vale a pena. No entanto, sai uma porteira para um golpe também, porque essa é a política brasileira, né? Essa é a política brasileira. Ô, mano, sabe o que a gente resume nesse livro aí? Existe hoje de forma hiper resumida, um modelo que a gente convencionou chamar, que é um termo do Roncalha, fazendão com cassino. Né? Esse fazendão com cassino, ele funciona de acordo com um modelo socioeconômico que é extrativo, agrofinanceiro, que tem 3 principais vertentes, Eldio: mineração, agronegócios e finanças. Essa estrutura cooptou todas as dimensões da vida nacional. Não é à toa que o agro é pop, não é à toa que o sertanejo é o principal gênero musical tocado no país hoje. Não é à toa que todos os principais bancos, você pode pegar, por exemplo, tem coisa que eu não posso falar porque a gente vai ser processado, mano, mas não é à toa que você não vai ver grandes veículos de comunicação, principalmente digitais. Pensa no principal veículo digital do país. Não vai falar mal de banco. Não vai falar mal de banco. Nunca. Vocês acham que por que isso acontece? Então tem toda uma estrutura societária que joga um jogo muito pesado, mano. Muito pesado mesmo, incluindo chantagens e coisas que transcendem isso, inclusive. Entender como esse jogo funciona, entender quais são os atores, em quais direções eles se movimentam e como é que a gente faz, enquanto sociedade, para se unir, para fazer um enfrentamento, é a função primária do meu trabalho. É isso que eu tento fazer no Poder e Desigualdade. Ah, mas não pode criticar? Deve criticar. Você deve criticar, mano. Criticar é uma parte fundamental de tudo que segue. Só que você tem que criticar com propriedade. Você tem que criticar entendendo como o jogo funciona. Você pode até fazer o contrário. Você pode se colocar na oposição. Você pode dizer, cara, eu quero criticar porque eu quero jogar pedra e foda-se. Isso também é legítimo. Ninguém tá dizendo que não. Entende? Só que aí você se assume como oposição. E tudo bem também. Tudo isso é absolutamente legítimo. Agora, é um jogo infinitamente complexo, mano. Que se você quiser abrir uma live só pra gente estudar a porra do capítulo no qual a gente fala desse tipo de coisa, no qual eu e o Roncalha falamos de orçamento público e conflito social, no qual a gente fala de imposto e privilégio, tributo e gasto social, regra fiscal como expressão do poder político. Mano, eu tenho... Só nesse capítulo deve ter 40 páginas que a gente pode trabalhar isso aí, entendeu? Agora, se você acabar de desenvolver o raciocínio que você desenvolveu aí, você falou, você denotou a mínima complexidade que essa questão abrange, você é pelego. Por quê? Porque você não está jogando pedra no governo federal. Quer dizer, óbvio que cabe crítica e óbvio que o governo deve ser cobrado, mas a questão é muito mais complexa do que simplesmente, não, você é pelego porque você não está criticando de uma forma banal. Entende, mano? É o que você acabou de dizer, as pessoas vão falar que você é pelego. Exatamente. Você cria também aí as demandas artificiais, né? As dominações de mercado artificiais, porque é do interesse, né? Como você falou do sertanejo. Não é à toa que o sertanejo domina o mercado. Você acha que, por exemplo, é natural, assim, do mais absoluto nada, uma menina cantando sobre ter poeira embaixo da unha, sobre trocar maquiagem por poeira, a Patricinha virou boiadeira. Brother, a maioria das pessoas no Brasil mora em cidades urbanas. Ninguém nunca viu um cavalo na vida. Ninguém nunca viu uma charrete, nunca viu uma Dodge Ram. Nunca viu poeira nenhuma, só poeira de fuligem, de escapamento de carro. Aí você cria uma demanda artificial com a porra de uma música dessa, que os caras colocam também artificialmente para tocar e ocupar os primeiros lugares do Spotify, levando você a imaginar que essa é a mais bombada. Não, essa é a que teve mais dinheiro para ser bombada. Você está criando todo um conceito, né? Um conceito de sociedade completamente artificial que defende os direitos daqueles que têm mais grana.
Não é natural, cara, você ter uma monocultura de uma porra de uma música que fala que a maquiagem dela agora é poeira, a Patricinha virou boiadeira. Cara, isso representa o quê pra porra do Brasil? Isso é totalmente artificial, comprado, pô. Ué, Oi. Isso aí é o que o Gramsci fala muito disso, de hegemonia cultural. E esse poder, essa estrutura societária a qual eu me refiro, ela encontra poderes concentrados principalmente em 3 dimensões: na seara midiática, na seara política e na seara econômica. Então, onde quer que você vá, você vai ser confrontado por esse poder do grande capital no Brasil. E o grande capital, leia-se, agronegócios, mineração e finanças. É dificílimo escapar disso no Brasil. Por quê? Eles controlam mídias hegemônicas, eles controlam as bancadas no Congresso Nacional, leia-se, bancadas simples ou mistas, Senado, Câmara, e eles controlam o poder econômico, cara. Então é dificílimo escapar disso, irmão. É óbvio que de alguma forma, a luta precisa continuar, mas ela precisa continuar com propriedade. Ela precisa continuar de forma a entender o que de fato está em jogo e como essas peças se movimentam dentro do próprio tabuleiro. É um jogo duro. É o dele. Eu entrevistei gente, que eu não vou poder dizer o nome aqui, que me disse o seguinte: o cara chegou com um cheque em branco para mim. Eu tenho um amigo, eu vou deixar por isso mesmo. Eu tenho um amigo que estava fazendo uma matéria sobre um grande banqueiro que queria comprar a operação do Goldman Sachs no Brasil. Tá? E esse cara estava... Você quer que eu continue ou isso pode dar problema? O que você acha? Não, vai lá. Tá. Esse cara queria comprar a operação do Goldman Sachs no Brasil, esse banqueiro. Ele estava com um problema no COAF. Esse meu amigo estava fazendo uma matéria a respeito disso. Esse cara chegou e deu um cheque em branco para o meu amigo. Meu amigo falou, não, a coisa não está nesse âmbito. Eu vou fazer meu trabalho, regularize a sua condição no COAF e tudo bem. E a coisa segue. O que esse cara fez em seguida foi comprar o braço digital da operação do veículo inteiro, botou 300 milhões de reais, só para vocês entenderem o quão pesado é o jogo, entendeu? 300 milhões de reais, comprou o braço digital do veículo e pediu a cabeça do meu amigo que foi mandado embora, velho. Entende? Então, assim, e não para por aí. E existem outros relatos, é por isso que eu não vou citar nome. Porque, assim, como é que era lá do Escobar lá? Pumo ou plata? Você tá entendendo? É uma das duas. Assim, mesmo assim você não vai parar? Então nós vamos adotar outros métodos mais eficazes. A gente sabe, você é o Elton, não é? Lá da Galancê, você mora lá na CL, não mora? Teus 2 filhinhos e não sei o quê, aí a coisa vai por aí. É um jogo aí muito... esquenta, né? É um jogo muito mais bruto. Por que você acha, irmão, por exemplo, para encerrar minha fala, que estou me estendendo demais, que a organização criminosa apagou o cara em área federal? Você acha que não poderia ter matado aquele cara numa rodovia? Você acha que não poderia ter matado aquele cara quando ele chega na casa dele, explode a casa dele? Aquele cara foi morto em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, porque aquilo ali é um recado. Claro. É um recado para te dizer o seguinte, Eldio, a gente te alcança onde for, irmão. Não tem lugar seguro para você. Isso aqui o plano ali é o seguinte, qual que é a área mais segura que esse cara acredita? Então é aí que você vai matar ele. Entendeu? Então o crime organizado também já está embrenhado nessa estrutura de uma forma que manda esse tipo de... Não tem, mano. Não tem lugar seguro. Você vai ser executado onde for. Esse caso aí é um recado claro de que se você contrariar os nossos interesses, não tem lugar seguro para você. A gente vai te matar, a gente vai matar a tua família, o que quer que seja. E essas coisas se confundem de uma maneira muito aguda hoje no Brasil. O jogo é muito mais complexo e muito mais bruto do que muita gente supõe, mano. A Oriana Mota fala o seguinte, é o mesmo que aconteceu com os filmes evangélicos, com sessões lotadas, e não tinha uma alma viva... Não, aí eu posso falar, tá? De cátedra, viu, Oriana Mota? Eu trabalhava na Record na época, a Record fez toda uma força-tarefa para encher as salas de cinema
E eu também fui obrigado a assistir o filme, fui obrigado. Então, qual que era a ideia deles? A gente ia, convidava alguém, convidava pessoas com pensamentos, visões diferentes de mundo, que não eram necessariamente evangélicas, para fazer matérias em cima. Eu levei, na época, um punk e um ateu para assistir os 10 Mandamentos, ali no cinema do Shopping Santa Cruz. Eu cheguei lá no cinema do Shopping Santa Cruz, falei, porra, mano, só tem lugar na frente, é mó ruim assistir cinema na frente, né, sem ficar com o pescoço assim para cima, é meio desconfortável, né? É legal assistir mais para trás, do meio para trás. Falei, mas tudo bem, chegou atrasado dessas da frente aí. Minha surpresa, quando eu entro na sala de cinema com meus 2 convidados e não tinha uma viva alma naquela porra! Não tinha ninguém! Não tinha ninguém! Eu não sei quem comprou os ingressos. Não tenho ideia de quem comprou os ingressos. Alguma alma muito caridosa comprou os ingressos pro Edir Macedo ficar ainda mais rico. Mas não tinha ninguém na sala. Ninguém. Não tô falando, mas tinha 20. Não tinha ninguém. Tinha eu e os meus 2 convidados. A gente assistiu de onde a gente queria, com o pé em cima da poltrona, tá? Eu vi isso daí. Isso é até pior, Oriana, porque o sertanejo ainda, você cria uma demanda artificial, mas ele é ouvido. Enche o show, tá aí. É um mercado que existe. Nesse caso aí, não existia demanda. Não existia ninguém para ir. Não tinha ninguém para ir. Não tinha público. Não tinha nada. Era tudo artificial, tudo. Você não criou nenhum mercado. Tanto não criou que não teve nenhum filme nos mesmos moldes que estreou no cinema desde então.